O assunto é o avanço da Covid-19 no Amazonas. O estado terá toque de recolher para tentar conter um aumento da propagação do coronavírus. Mais detalhes com a repórter Nani Cox, que fala ao vivo agora com a gente. Nani, a situação no Amazonas é muito crítica, né? É isso, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Essa situação lá na capital do Amazonas é muito caótica, muito desesperadora. Tem muitos moradores e profissionais da saúde relatando que eles mesmos compram oxigênio, né, por causa da falta de oxigênio para os pacientes. Eles mesmos estão fazendo esse transporte dos oxigênios para os hospitais, dos cilindros para os hospitais. Então, uma situação muito desesperadora lá. O Amazonas entrou, inclusive, com uma ação na justiça para garantir o fornecimento de oxigênio pelas empresas que costumam fornecer o gás. O governador do estado, Wilson Lima, relata inclusive uma operação de guerra. O estado do Amazonas, que é referência para o mundo, em que todo mundo volta os seus olhares para cá quando há um problema relacionado à preservação do meio ambiente, está clamando, está pedindo por socorro. Considerado por muitos o pulmão do mundo, uma floresta em que produz uma quantidade significativa de oxigênio. Hoje, o nosso povo está precisando desse oxigênio. Olha, Kaline, de acordo com a Secretaria de Saúde ali do estado, as empresas que fornecem o gás para o estado procuraram a equipe ontem para relatar esses problemas de fornecimento. A secretaria explicou que teve um pico de demanda muito acentuado e repentino, né? No pico da pandemia em abril e maio, esse consumo aí era de 30 mil metros cúbicos diários e atualmente passou para 70 mil metros cúbicos por dia, esse consumo de oxigênio. As empresas Nitron e White Martins estão com falta de gás e ainda uma dificuldade aí para fazer translado de outras plantas. Tem um limite ainda para o transporte aéreo e transportes em estradas e rios também costuma ser mais demorado, né? Em nota, a White Martins explicou que a capacidade de produção na unidade de Manaus é de 25 mil metros cúbicos por dia. Então, lembrando que esse consumo ali em Manaus está em 70 mil metros cúbicos por dia, o que é muito superior a essa capacidade diária. A empresa ainda conseguiu aumentar esse limite máximo, né? Operar a unidade com o limite máximo, mas ainda assim é de 28 mil metros cúbicos por dia essa capacidade de produção. A empresa ainda identificou a possibilidade, a disponibilidade de oxigênio nas operações da Venezuela e está atuando para fazer essa importação do gás aqui para o Brasil. O secretário especializado em atenção à saúde do Ministério da Saúde, Coronel Franco Duarte, explica que o aumento de pacientes mais jovens que ficam por mais tempo internados nas unidades e têm complicações moderadas impactou também nesse consumo de oxigênio. Abrindo o acesso ao oxigênio, ele tem aquela sensação de bem-estar, mas em contrapartida, ele aumenta muito essa demanda. Então, muitos pensam que o paciente de leito de UTI é que consome mais, mas não, o leito de UTI, quem regula é o médico. Mas o paciente que está na situação de paciente moderado, ele tem esse acesso que ele está em plena consciência e acaba realmente tendo, isso aí não é só aqui no estado do Amazonas, é no país inteiro, essa demanda de oxigênio. Olha, desde a última sexta-feira, as Forças Armadas, o governo do estado do Amazonas e também o Ministério da Saúde começaram uma força-tarefa para levar 386 cilindros de oxigênios para Manaus. É uma operação que ainda deve continuar até domingo. No entanto, com essa falta de oxigênio, o governo não consegue nem usar leitos que foram abertos, que foram recém-abertos. O governo do estado, em conjunto aí, ainda nessa operação, ainda vai fazer o transporte aéreo de pacientes em fase moderada para pelo menos outros 5 estados. O governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, disse que estão sendo abertas 750 vagas em outros estados para receber os pacientes do Amazonas. Alguns estados como o Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Pará, Distrito Federal, Goiás, agora também Espírito Santo, Rio Grande do Sul, mais vaga no Pará, Santa Catarina. Esses estados estamos disponibilizando vagas para receber esses nossos irmãos, irmãs, pacientes que precisam de atendimentos Covid.
O governador do Piauí, Wellington Dias, também fez um apelo para que a população siga os protocolos, o distanciamento e o uso de máscara, justamente para evitar uma transmissão ainda maior lá no estado e também em outros estados, mas principalmente no estado do Amazonas, que está com essa situação crítica. Então, com essa situação preocupante, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, ele decretou em Manaus um toque de recolher das 7 da noite até as 6 da manhã. Somente serviços essenciais vão poder funcionar neste período. E aí, dentro desse decreto, está prevista também a suspensão do transporte coletivo de passageiros entre rodovias e rios do estado. Então, somente funcionários de áreas estratégicas, como profissionais da saúde, de segurança pública e da imprensa, vão poder circular neste horário das 7 da noite e 6 da manhã. Lembrando que esse decreto ainda não foi publicado, então ele deve ter, quando for publicado, deve ter a data aí que vai entrar em vigor. Até ontem, 5.800 pessoas morreram por Covid lá no estado do Amazonas. Kalina.